Mapeamento do estator da Beta 300 Racer 2020, moto 2 tempos. Seguinte, aqui é o estator, formado aqui por 7 bobinas do sistema de iluminação e de carga e com bobina de excitação. Aqui, ó, aonde vai soldar o fio preto com vermelho, e aqui onde vai soldar o fio vermelho com branco, da parte da bobina de excitação. Aqui é onde vai soldar o fio amarelo, e aqui é onde vai soldar o fio branco. E o aterramento do estator vai na base dele, certo? O aterramento aqui é os parafusos que fazem o aterramento na carcaça. Seguinte, aqui a espessura do fio de cobre é de 0,85 milímetros. A bitola do fio é 20 AWG, fio esmaltado, e o peso de todos os fios de cobre é 115 gramas, ok? Aqui, ó, onde tem um B é de B de bobina, SR sentido de rotação, de enrolamento, né? E o E de espira, de quantas espiras em cada bobina. Então vamos lá. Aqui onde tem o 1, eu marquei essa bobina, esse slotzinho aqui, como o número 1. Mas eu poderia marcar essa como número 1, essa como número 2 e assim sucessivamente, certo? Você que escolhe a numeração que você vai colocar aqui. O importante é colocar em ordem. Se iria começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu comecei aqui por essa, certo? Aqui esse pino onde é o fio branco, eu classifiquei ele como T1. Aqui onde é o fio amarelo como T2. E aqui onde é o começo do enrolamento, certo? É o T3, ok? Então vamos lá. Para você desenrolar, certo, esse estator, começa aqui, ó, no T1. Então irá começar tirando esse fio aqui, certo, justamente que vem daqui, certo, que essa é a última bobina a ser enrolada. Então para desenrolar, ela é a primeira para ser desenrolada. Então tira o fio de cobre aqui, tira a solda e começa a desenrolar. E quando você for desenrolar, se você está desenrolando no sentido horário, você começou a desenrolar e desenrola no sentido horário, você vai anotar no sentido anti-horário, porque é justamente o sentido que está enrolado, porque você está desenrolando no sentido horário. Agora, para fazer o enrolamento é no sentido anti-horário, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, na primeira bobina, certo? O número 1, ó, eu botei B. Comecei no T1, tirei a solda, aí botei B, que é a primeira bobina, certo? Sentido de rotação, vou desenrolar no sentido horário, eu anoto no sentido anti-horário. Então botei aqui, ó, na bobina 1, eu vou enrolar no sentido anti-horário, por causa que eu estou desenrolado no sentido horário, certo? E quantas voltas? 25 voltas. Então, a primeira bobina, certo? Eu já desenrolei e foi 25 espiras, 25 voltas. Aí desenrolei essa, certo? Desenrolei no sentido horário, anoto no sentido anti-horário. Essa aqui já desenrolei, passa para a segunda bobina, ó, certo? Já desenrolei ela e foi 70 voltas, 70 espiras, certo? Desenrolei no sentido anti-horário e anoto no sentido horário. Desenrolei a segunda e esse fio de cobre termina onde? No T2. Esse fio, certo? Termina aqui. Então eu vou tirar ele daqui, ok? Aí continuo, ó, bobina 3, que é essa aqui. Então vou começar, certo, lá no T2, que tem outro fio de cobre aqui, certo? Aí desenrolo, tiro daqui, aí desenrolo essa no sentido horário, anoto no sentido anti-horário. Então B3, que é a terceira bobina, no sentido anti-horário, por causa que eu desenrolei no sentido horário, e foram 75 espiras, 75 voltas. Aí eu vou e desenrolo a quarta bobina, 75 voltas, desenrolei no sentido anti-horário, anoto no sentido horário, passei para a bobina 5, aqui, ó, certo? Vou desenrolar no sentido horário e anoto no sentido anti-horário. Quantas voltas? 75 espiras, 75 voltas, vou e anoto aqui. Passo da quinta para a sexta, certo? Desenrolo no sentido anti-horário e anoto no sentido horário, que é a forma que eu vou enrolar no sentido horário. Certo? 75 expira, 75 voltas. Passo para a última bobina, certo? Para a sétima bobina. Vou desenrolar no sentido horário, anoto no sentido anti-horário. Foram 60 expira, 60 voltas e anoto aqui,
ok? Já desenrolado, já peguei a medição, a espessura desse fio, 0,85 mm, a bitola já sei que é 20 AWG por cada espessura, certo? Pesei e deu 115 gramas, aqui é só para poder saber o peso da bobina, certo? É só informação mesmo de praxe, ok? Agora para enrolar, vou começar aqui ó, no T3, soldo o fio, aí eu pego, certo? Ó, na sétima bobina, aqui ó, no sétimo slot aqui, aí vou enrolar como? Vou enrolar da forma, certo? Ao contrário que eu desenrolei. Se eu desenrolei ela no sentido horário, aí é onde eu vou enrolar ela agora no sentido anti-horário, por causa que na hora que eu estou desenrolando, eu coloco aqui ao contrário do que eu estou desenrolando. Exemplo, se a sétima bobina eu desenrolei no sentido horário, então ela é enrolada no sentido anti-horário, certo? Então eu anoto aqui a forma que eu irei enrolar todos. Então vamos começar a enrolar no T3, soldo o fio e vou começar a enrolar essa aqui no sentido anti-horário. Pega aqui e começa a enrolar. Vou colocar quantas voltas, quantas espiras? 60. Enrolei essa com 60, certo? No sentido anti-horário. Passo para a sexta bobina no sentido horário, 75 voltas. Enrolo essa aqui 75 voltas. Passo para a quinta bobina, enrolo 75 voltas no sentido anti-horário. Passo para a quarta bobina, certo? No sentido horário, 75 voltas, 65 espiras, certo? Passo para a terceira bobina, certo? Aqui ó, e 75 expira. Eu vou, termino a terceira bobina e eu vou para onde, certo? Eu estou enrolando no sentido horário, venho, ó, passa por trás da outra e termino no T2. Terminou aqui no T2. Vou continuar. Essa parte aqui é a parte de iluminação, que justamente vai sair o fio daqui, ó. Terminei aqui, puxo o fio para cá e vai sair um fio amarelo aqui para iluminação. Sai lá para o retificador, certo? E vai para o sistema elétrico para fazer a iluminação. Aí eu vou continuar a bobina para poder justamente formar o restante para poder fazer o sistema de carga. Pego um fio daqui, ó, de cobre, coloco no T2, pego aqui, dou as voltas aqui por trás de outras bobinas e começo a enrolar a bobina de número 2. Vou enrolar quantas voltas? 70 voltas no sentido horário. Aí enrolo 70 voltas de horário e passo para a bobina de número 1, certo? Agora eu vou enrolar no sentido anti-horário, 25 voltas. Enrolo aqui no sentido anti-horário, venho, enrolo todinho 25 voltas e passo aqui e termino no T1, justamente onde comecei. Soldei, boto o fio branco e boto ele para o relógio do retificador. Pronto, esse é o mapeamento, certo, do estator da Beta 300 Racer 2020, ok? Então observe, todo estator, que esse aqui é um estator monofásico, certo? Todas as bobinas formam o sistema de carga, só que aqui sai um tape, certo? Sai um tape no fio amarelo para fazer a iluminação, ok? Todo o conjunto das bobinas forma um sistema de carga, só que sai um tape aqui no T2, que é no fio amarelo, para poder fazer a iluminação, ok? Então isso aqui é o mapeamento do estator da Beta 300 Race 2020. Show!